Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou Tech Lead de QA e a ideia do vídeo de hoje é falar sobre duas técnicas de teste que, por mais que sejam básicas, elas podem te ajudar bastante no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo sobre cada uma dessas técnicas e a forma de utilizar elas no seu dia a dia e o valor que ela pode agregar. Elas são o valor limite e a utilização do zero, um ou muitos. Vamos começar então pelo valor limite. Vamos dizer que a gente possui um campo em tela que ele tem uma determinada regra. Ele só pode receber números de 1 a 100. Se for inferior a 1, tem que dar uma mensagem, por exemplo, de número inválido. Se for superior a 100, a mesma coisa. A ideia do valor limite é a gente testar os limites dessa regra. Então, por exemplo, eu testo o 1 e o 100, que são os números que são a borda dessa regra. Eles, em tese, têm que ser validados. O campo deve aceitar você colocar esses números. Vamos dizer, então, que eu testo agora os limites dos números que não podem ser aceitos, que é o 0 e o 101. Em tese, a mensagem que o número é inválido, a mensagem de bloqueio, ela tem que aparecer para o 0 e para o 101. Isso já valida pelo menos a extremidade. Porque vamos dizer que na hora que foi colocado a regra no fonte, não foi colocado o 100, mas sim inferior a 100, menor que 100. Nesse caso, o 99 aceitaria, mas o 100 não. Vamos dizer que foi colocado ali maior que 1. Nesse caso, o 2 seria aceito, mas o 1 não. E a gente, utilizando a técnica do valor limite, a gente consegue verificar isso. Um outro ponto pode ter colocado sem querer maior que 100. Então, 101 seria aceito e não poderia. Assim é a mesma coisa com 0. Então, testando, lembrando, a regra é o campo aceita de 1 a 100. Então, testando 0, 1, 100 e 101, eu já consigo verificar se os limites estão sendo aceitos conforme a regra. Diante disso, eu posso pegar uma amostragem de cada intervalo desse para verificar se o que está entre esses números também está sendo aceito. Então, por exemplo, entre 1 e 100 eu pego um 5, um 55 e 87. Esses números têm que ser aceitos. Inferior a 0 eu pego um menos 5. E superior a 100 eu posso pegar 1000, 1500, 150. Eu faço uma amostragem e ali eu consigo validar mais alguns números. Porque testar todos é inviável. Testar todos os números inferiores a 0 ou superior a 100 é impossível. Testar os números aceitos entre 1 e 100 até seria possível, mas seria muito demorado e também se torna inviável. Tá? Então, esse é o valor que essa técnica de teste agrega. Você consegue testar com poucas variações se o limite daquelas regras foi colocado corretamente. Beleza? A ideia da outra técnica de teste já é o 0, 1 ou muitos. Ele já não é mais utilizado num campo, mas sim utilizado em uma tela de cadastro ou uma tela de vínculo. Vamos dizer que você tem um site de venda de produtos e ali tem um cadastro dos produtos que você vai vender. Como esse cadastro se adapta se você não tiver nenhum produto cadastrado? E se você tiver pelo menos um produto cadastrado? E se você tiver vários, 100, 150, 5.000 produtos cadastrados? Essas variações podem acontecer e um cliente novo não vai ter nenhum. O cliente vai adicionar o primeiro cadastro e, consequentemente, ele deve ter pelo menos mais que um. Então, essas três situações devem acontecer em uma tela de cadastro e você precisa verificar se essa tela aceita isso. Você já consegue ali identificar erros básicos que teria logo de início, sem muito trabalho. Claro que você vai precisar fazer testes de performance com 10.000, 50.000, 100.000 produtos de acordo com o seu cliente. Mas o básico está testado e tem que ser validado. Se você juntar aí a técnica de teste do 0, 1 e muitos, e somar o teste de adição, edição, exclusão e visualização daqueles produtos, você já consegue garantir bastante coisa. Então, você tem que ter uma tela de cadastro, ela tem que permitir você inserir, cadastrar, excluir
se assim for permitido pelos requisitos, editar aquela inclusão que ele fez e visualizar aquilo. Pelo menos isso. Isso seria o básico. Então, você juntando essas técnicas numa tela de cadastro, você consegue já validar bastante coisa. Se nesse cadastro tiver alguns campos que têm regras de valores e limites, você também pode utilizar a segunda técnica. Com essas duas técnicas, juntando aquela que eu comentei, da inserção, exclusão, edição e visualização, você já consegue testar, por exemplo, uma tela com bastante qualidade. Se você gostou, deixe seus comentários aqui. E se souber de alguma outra técnica que pode agregar valor nos testes e seja básica, por exemplo, deixe seu comentário também.